Sabe aquela sensação de frio na barriga só de pensar em ter uma conversa difícil? E aí tu deixa para depois, vai dormir com um nó na garganta porque passou mais um dia sem conseguir dizer o que precisava ser dito? Eu sei como é, porque eu também já passei por isso. E aqui eu vou dar um exemplo bem leve, tá? Uma vez eu estava me sentindo muito desconfortável em certas situações com certas pessoas, mas eu não tinha muita consciência do porquê. Até que, em terapia, eu percebi que essa angústia vinha de uma ideia fixa que eu tinha sobre uma pessoa da minha família. Eu achava que ela sentia pena de mim por diversas razões. Eu achava que ela tinha pena de mim e notei o quanto isso me desempoderava. Eu nem sei se existe essa palavra. Mas isso me enfraquecia, me fazia duvidar de mim mesma. Por isso que eu sentia desconforto perto dela. Ela tinha pena de mim e isso me enfraquecia. E toda essa construção, para mim, era verdade. E sendo verdade, isso passou a guiar as minhas emoções e atitudes quando eu estava com ela ou mesmo longe dela. Mas quando eu entendi isso, eu realmente entendi, foi como se uma luz se acendesse. Eu vi o quanto aquela ideia me machucava. E daí veio uma decisão imediata, natural. Eu preciso falar com ela, eu preciso conversar com ela. No dia seguinte, eu já estava me organizando para isso. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele se acostuma com tudo, até aquilo que não nos faz bem. Se eu entendesse aquilo e deixasse passar, logo logo eu ia estar de volta ao modo automático, aquele que diz assim: "Ah, sempre foi assim, não tem problema, deixa como tá". Então eu fui, organizei o que eu precisava dizer e fui bem sincera. Sabe o que aconteceu? A pessoa não tinha pena de mim como eu jurava. Era o contrário. Ela me via com carinho e até com certa admiração. Ou seja, eu sofri por uma ideia minha e isso só foi resolvido quando eu encarei, quando eu fiz o que tinha que ser feito. Mas eu entendo que tem conversas que são bem mais complicadas do que essa minha. Por isso tem um método para nos ajudar nesse momento. E se até aqui o conteúdo está relevante para ti, já curte e se inscreve no canal. Em conversas assim, com bastante carga emocional, é muito fácil se perder. Por isso, é preciso listar todos os pontos com clareza. Eu fiquei repetindo mentalmente o que eu não podia esquecer. Eu sinto que tu tem pena de mim, e isso me afeta de tal maneira. E aqui estão os motivos pelos quais tu não precisa ter pena de mim. E essa parte eu nem precisei falar, né? Porque ela não era o que ela sentia. Mas manter o foco é fundamental, porque é natural que comecem a vir outras questões mal resolvidas entre vocês. Tu precisa deixar claro, outros assuntos, outras conversas. Quando a gente mistura tudo, vira uma lavagem de roupa suja e nada é resolvido. Cada assunto sério deve ter uma conversa separada. Se a pessoa vier com outro assunto, tu deve sim acolher, ok, podemos falar sobre isso, mas em outro momento. Bem importante também é a questão do respeito. Respeitar a outra pessoa, respeitar tudo que ela já realizou de bom, tudo que ela já fez de bom no relacionamento de vocês. Respeitar e até reconhecer. Eu posso falar que uma coisa me incomoda numa pessoa, ao mesmo tempo que eu ressalto todas as coisas boas que aquela mesma pessoa também já me fez sentir. Vou respeitar e reconhecer ela, mas ao mesmo tempo não vou deixá-la me desrespeitar. Porque pode acontecer da pessoa, dependendo do assunto, começar a se defender demais e até a te atacar com coisas lá do passado. E aí, nesse caso, é hora de parar e dizer: olha, se não tá dando agora nesse momento, a gente para, se acalma, mas em outro momento nós vamos retomar, porque esse assunto é muito importante para mim e eu quero resolver contigo. Então, manter o respeito de ambas as partes. Eu te respeito e tu me respeita. Aí tu pode me dizer: eu sei de tudo isso, mas igual eu tenho aquele frio na barriga antes da conversa e sinto que eu não vou conseguir. Eu sei bem como é. Muitas vezes o que nos trava não é nem a conversa em si, é o medo do que vem depois. Um deles é o medo de ficar sozinha. A gente tem medo da reação da pessoa, de ser mal interpretada. A gente tem medo da pessoa nos dizer: você está exagerando, você está sendo egoísta, está inventando coisa. E aí vem aquela sensação: se eu falar isso, a minha mãe pode parar de falar comigo, o meu namorado pode terminar comigo, a minha amiga pode arranjar outra amiga. Ou seja, é o medo das pessoas nos deixarem. Mas aí eu quero que tu pense sobre uma coisa. Se para manter uma relação você precisa sempre ficar quieta, se o outro não te escuta nem quando tu fala com respeito sobre alguma coisa que é importante para ti, que tipo de relação é essa? Com certeza é uma relação que precisa ser remodelada e reconstruída. E um outro medo pode ser o medo da pessoa revelar uma verdade que a gente já sabe, mas não quer encarar. Sim, isso é outra coisa que pode nos travar. O medo da pessoa mostrar uma face nossa que a gente evita olhar.
porque a gente não sabe como lidar, não sabe como mudar. Por exemplo, eu posso estar conversando com a pessoa que está comigo sobre alguns comportamentos que ela tem e que simplesmente não me agradam. Mas aí a pessoa vem no contraponto dela e diz assim: tá, mas tu é uma pessoa muito insegura por conta do teu ciúme, e eu sei que eu sou ciumenta demais. Ela diz: o teu ciúme chega a ser doentio e nada do que eu faço nunca vai estar bom, porque tu sempre tem uma insegurança e aí qualquer coisa que eu fizer, mesmo que eu não tenha nenhuma segunda intenção, tu vai encontrar uma segunda intenção. E eu sei que isso é verdade. Mas eu não sei como ser diferente. É tão forte em mim que eu acho que eu vou ser sempre assim. Daí então eu prefiro nem falar. Só que fingir que isso não existe não faz isso sumir. E ainda te impede de procurar ajuda. Porque tá tudo bem dizer: ok, realmente isso é uma questão minha, mas agora eu vou buscar ajuda para lidar com isso. E aqui eu gostaria de trazer tua atenção para o fato de que quem tem medo de enfrentar uma verdade como essa é a criança assustada que vive dentro de cada um de nós. E tá tudo certo, porque muitas vezes a gente, enquanto criança, não recebeu essa base para enfrentar verdades amargas. Então tá tudo certo se assustar, ter medo e se congelar frente a uma situação que pode ou nos deixar sozinhas ou nos apresentar uma verdade que a gente não está disposta a enfrentar. Pode ser que tu aprendeu que só as crianças quietinhas que não reclamam merecem ser amadas. Mas agora, como adulta, cabe a ti acolher essa criança. Reconhecer o que tu precisa evoluir aí dentro de ti. Pedir ajuda se necessário. E encarar situações da vida adulta, como essas conversas, por exemplo. Conversar é necessário, inclusive para criar relações verdadeiras. Fugir não faz o problema desaparecer. Só deixa ele ali, latente, e ele vai crescendo, crescendo até o dia que ele explode. E depois da temida conversa, duas coisas podem acontecer. Ou a relação melhora, porque ela fica mais leve, sem máscaras, ou a relação fica mais fria. Sim, vocês podem até acabar se afastando. Mas em qualquer um dos casos, você amadurece. E quase sempre vem aquele pensamento: por que eu não fiz isso antes? Então, se tem uma conversa que está te tirando o sono e você já entendeu o que sente, já sabe o que precisa dizer, dá esse passo. Organiza tuas ideias e se prepara. E vai. Você vai ver o alívio que é ser honesta com você mesma.